Gente, vamos girar o assunto aqui no Morning Show, porque a Câmara dos Deputados realiza nesta segunda-feira, a partir das 19 horas, a eleição para a escolha do presidente que comandará a casa no biênio de 2021 e 2022. A votação será secreta e presencial. Os principais nomes na corrida são Arthur Lira, do PP, que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro, e Baleia Rossi, do MDB, candidato do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Porém, como o Zé já bem adiantou, neste final de semana, o partido de Maia, o DEM, decidiu não apoiar nenhum candidato na disputa. É isso, Vini? Deixaram o Maia na mão? É isso, Paulo Matias, um revés aí para o Maia e para o Baleia Rossi, né, que é o candidato dele, apesar que o Maia estava confiante nesse final de semana, né, no sábado ele fez até um tweet falando sobre as especulações, ele disse o seguinte, ó, as especulações continuam, muita espuma, todo dia o candidato do Bolsonaro, no caso o Arthur Lira, canta vitória. O deputado Baleia Rossi vai ganhar a eleição no dia certo. Talvez aí no dia D, na hora H. Repetindo aí. Sabe que deu dia super D, certo na hora essa H. previsão, né? Exatamente, né? Foi Essa ótimo. previsão do nosso ministro Eduardo Pazuello, né? O Maia repetindo. Então a gente não sabe se o dia certo é hoje ou algum outro dia o Baleia Rossi Algum ganhe dia no futuro será o dia eleição. certo dele. Exatamente, porque agora com essa decisão realmente do DEM, que foi apoiada inclusive pelo presidente do partido, o ACM Neto, e outros nomes importantes ali da legenda, de não apoiar nenhum candidato, que vai facilitar até para que alguns deputados do DEM que já tinham manifestado interesse em votar no Arthur Lira, do PP, tenham aí essa isenção já chancelada agora pelo próprio partido, né? E o ACM Neto, inclusive, Paulo, defendeu essa decisão afirmando que o partido está dividido e o que o melhor é manter a unidade do que ter um cargo na mesa diretora. O DEM não havia ainda formalizado a adesão a nenhum desses dois blocos, mas era uma conta que o Baleia Rossi já tinha na mesa dele, já estava contando com esse bloco aí do DEM, agora não vai ter mais, né? Então, com essa decisão, o bloco do Baleia Rossi, formado por 238 parlamentares, caiu para 207, enquanto do Lira soma 272 deputados federais. Então, as chances de Arthur Lira aumentaram consideravelmente, Paulo. Zé, traz pra gente a expectativa, suas contas, você que é um cara tão bem informado, como é que vai ser mais tarde? Zé, a eleição do Arthur Lira já está garantida há muito tempo. Esta contabilidade de partidos políticos não é muito levada em conta e não mudou muito. Quem apoiava Lira continua, quem apoiava o Baleia Rossi também. O que muda aí é o domínio do Congresso Nacional. Esta formação de blocos é muito importante. Veja bem, o DEM, o partido de Rodrigo Maia, é um partido criado por ele, é cria dele. Um grupo de jovens ali do PFL, incluindo o Rodrigo Maia, o ACM, o Paulo Bornhausen, o Paulinho, né? E outros decidiram criar o DEM, mas ali o esforço do Rodrigo Maia. Só que ele cresceu demais e achou que era dono do partido. E o partido estava dividido, já estava dividido. E foram atrás do presidente, o ACM Neto, que é o prefeito de Salvador, ex-prefeito de Salvador. E aí pediram para sair do bloco. E aí houve um entendimento. Hoje, o Arthur Lira, às 9h30, marcou na sua agenda uma solenidade para receber oficialmente o apoio do DEM. Isso não aconteceu. Houve uma decisão no DEM de que não haverá um apoio ao bloco do Arthur, e sim uma liberação para que todos votem. A maioria do DEM vai votar, como sempre já estava prometido, já havia dissidência, eles vão votar no Arthur Lira. Olha, Paulo, mais do que a presidência da Câmara dos Deputados, o presidente atual, Rodrigo Maia, queria dominar a Câmara, formar um bloco, e bloco pelo regimento funciona como partido político, que dominaria a mesa diretora, as presidências das comissões permanentes, as CPIs e relatorias. Seria um bloco muito forte, como um grande partido político. É uma fraude, porque os eleitores votam em partidos, mas o regimento permite que os partidos se unam, formem um grande partido. E por aqui, tudo é na base da proporcionalidade. Manda mais quem tem mais deputados. Um bloco mandaria na mesa diretora e nas comissões permanentes. E isso acabou provocando esse tumulto, porque Rodrigo Maia, de longe, dominaria esse bloco. Um blocão funcionaria como um grande partido político.
Essa foi a noite dos punhais, porque não foi só essa traição, não. Houve outras traições e o fortalecimento do Arthur Lira. A novidade desse processo todo aqui, Paulo, e que sexta-feira eu dei aqui exatamente já a primeira tentativa dele, é Rodrigo Maia querendo abrir o processo de impeachment. Isso é sério. Bem lembrado. Abrir e deixar a bomba relógio para o próximo. Muito bem. Vini, você quer dar uma informação? Não, até sobre isso que o Zé Maria está falando, né? Realmente o Rodrigo Maia teria falado ali alguns aliados, né? Que caso realmente ele não tivesse esse apoio do próprio partido e o candidato dele, o Baleia Rossi, não vencesse a eleição, ele poderia aí nesse último dia tirar esse pedido de impeachment que é tão cobrado do Rodrigo Maia, né? Que tem mais de 60 pedidos de impeachment lá do Bolsonaro, então ele poderia falar assim, já que eu vou perder, vou sacar esse impeachment aqui para ver pelo menos o que acontece e fazer um barulho. E agora há pouco, Paulo, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, foi ao Twitter e defendeu o presidente Jair Bolsonaro dizendo o seguinte, já temos o tweet na tela. Como vice-presidente, afirmo que não há nenhuma motivação para a aceitação do pedido de impeachment do nosso presidente Bolsonaro, o qual tem trabalhado incansavelmente para superar os desafios que o século XXI impõe ao Brasil. Então, o Mourão defendeu o Bolsonaro. Mais que amigos, friends. Afastou, né, Paulo, qualquer tipo de especulação que foi aventada na semana passada. Inimizade. Com aquela fala dele, né, com deputados federais, inclusive como Kim Kataguiri, que veio aqui no Morning Show falando que havia uma certa Dá uma articulação. olhada no cenário da semana passada e o cenário desse. Mudou completamente. É fácil fazer um tweet com o cenário atual, né? Total. E dessa maneira é muito mais fácil, né? É isso, Vini? É isso, Paulo. Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro, da eleição na Câmara e no Senado, o que você acha? E segundo, esse ponto final que o Zé trouxe, eu acho importante da gente debater aqui, né? Ou seja, faltam horas, né, pro 7 horas Rodrigo começa Maia a votação. sair da presidência da Câmara. E aí ele vai lá e deixa um pedido de impeachment. É a banalização completa do processo de impeachment no Brasil, Paulo? A banalização completa do processo de impeachment no mundo inteiro, né? Aqui também está acontecendo, toda hora. Aqui a gente tem o absurdo de ter um processo de impeachment de ex-presidente. Daqui a pouco a gente vai fazer o impeachment do George Washington. Apesar de ele ter morrido, não tem problema. A gente pode fazer impeachment de ex-presidente, vai fazer o impeachment do George Washington. Tô brincando aqui. Mas eu posso fazer... Amanhã, os republicanos recuperam a maioria no Senado e na Câmara e fazem o impeachment do Barack Obama. Então, você começa a transformar o processo de impeachment... eu vi o Kim Kataguiri aqui, ele falou algumas bobagens. Uma delas é que ele foi citar aqui o processo que o Montesquieu criou aqui para um processo de impeachment. O processo de impeachment, que é uma invenção na prática aqui dos pais fundadores americanos, ele era um processo de último caso, era um processo de último recurso para a remoção do presidente em casos de crimes efetivos. É uma emergência para tirar um doido do poder que esteja cometendo um crime. O que virou? O que virou? Eu acho uma pena, porque eu, por exemplo, acho que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi um impeachment legítimo. Nenhum governante que frauda as contas públicas primeiro comete um crime, mas tem confiança para continuar no poder. Então ele precisa ser removido do cargo. Agora, o presidente Bolsonaro, eu já ouvi que ele fez impeachment por falar palavrão, já ouvi que ele fez impeachment por ser genocida. São sempre coisas muito vagas. E no final das contas, se você for parar para analisar cada um dos casos, não tem nada. Então o que acontece? Agora, o impeachment vira o quê? Uma arma na mão do presidente da Câmara. E, na prática, o que a gente está vendo é que o Rodrigo Maia, que diz que ele vai dar o poder na Câmara, né? O Baleia Rossi vai manter a Câmara independente. Vai manter a Câmara independente? Nada. O que está acontecendo é que ele foi um baita de um ditador enquanto estava na presidência da Câmara, e agora, como ato final, quer fazer uma birrinha e usar um instrumento constitucional como arma política. Para ser bastante sincero, o Eduardo Cunha também fez um pouco isso, né? O Zé Maria tá aí, ele tem o arquivo melhor do que eu, mas o Eduardo Cunha também usou o impeachment, também só resolveu abrir o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff depois que ele sofreu um revés lá na votação pessoal dele. Não é? Foi para cassação, Zé? Não me lembro mais o que era. Foi uma votação na Comissão de Constituição e Justiça. Ele contava com 3 votos do PT para anular o processo e não contou com os 3 votos, e aí ele decidiu abrir o processo. Para fechar, Paulo, por favor. Não, pois é, também birrinha política. Então, no final das contas, um instrumento que deveria ser constitucional
não é um instrumento constitucional porcaria nenhuma, é um instrumento de pressão política na mão de um cara que é o presidente da Câmara. Isso aí, desculpa, isso não é o princípio montesquiano de equilíbrio, independência e interdependência dos poderes, não. Okay. Isso aí é politiquinha velha. Joel, e aí? Como é que você analisa a situação de hoje? Vamos lá, a gente pode distinguir essa questão, dividir essa questão em dois aspectos diferentes, né? Um será que os pedidos de impeachment do Jair Bolsonaro têm mérito, têm sustentação, existem motivos objetivos? Eu diria com franca e total tranquilidade que sim. O Kim Kataguiri listou alguns dos pontos aqui e até o Paulo Figueiredo foi usar a formulação dele, tirar um maluco que está lá em cima cometendo o crime adoidado. Tem que tirar sim. Agora, outro ponto é o momento e a forma como o Rodrigo Maia faz isso. Isso que o Rodrigo Maia fez, para mim, mostra, escancara justo um dos vícios políticos mais profundos do nosso país, que é de uma forma totalmente não republicana, por um ressentimento de mal perdedor. Então já que é assim, então eu vou jogar um processo de impeachment aí. Fora que será, se ele fizer isso, totalmente ineficaz, né? Um negócio desses não vai passar, o presidente não será afastado e, pelo contrário, ele ficará ainda mais forte depois de um processo fracassado de impeachment, assim como o Trump também se fortaleceu do processo fracassado, o primeiro impeachment que os democratas tentaram mobilizar ali contra ele. Então, uma birra injustificável do Rodrigo Maia e que mostra um aspecto de mal perdedor e que não leva a sério as instituições da República e a importância, a gravidade de um processo de impeachment. Agora, entre Arthur Lira, só para finalizar, Paulo, entre Arthur Lira e Baleia Rossi, estava sendo uma disputa basicamente entre foco em agenda ou negociação fisiológica. Venceu inequivocamente a negociação fisiológica e estão falando até de reforma ministerial depois da eleição do Lira. Muito bem. Zé Maria Trindade participou conosco aqui do nosso Morning Show. Zé, vou ter que ir para um intervalo comercial. Infelizmente não dá mais tempo de nada, só de dizer tchau para você. Tchau, Zé. Obrigado. Amanhã você volta com muita informação para a gente das eleições, tanto do Senado quanto da Câmara, né, Zé? Nós vamos seguir acompanhando. É isso aí. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos. Valeu, Zé. Abração.